Boa noite, Sam. Meu nome é Rômulo. Moro em Palmares, município de Pernambuco. Gostaria de compartilhar dois ocorridos que aconteceram com meu avô, sendo que no segundo eu estava junto com ele e vi aquele bicho grotesco. Meu avô se aposentou em 1998 e retirou uma bolada da Previdência. Com o dinheiro que recebeu, ele fez várias coisas. Deu terreno para cada um dos seus filhos e comprou um sítio que hoje é da minha família. E mesmo ele não estando mais entre a gente, sua velha casa ainda está lá de pé. Não vendemos e nem moramos nela, pois é bem distante de tudo. Só de vez em quando que vamos para lá passar o fim de semana. Pois bem, o meu avô era do tipo de pessoa que não parava quieto, e mesmo aposentado, arrumava algum pretexto para ir trabalhar. Ele caçava, pescava e até plantava em uma vazante. E meu avô só foi se aquietar naquele dia em que ele viu um lobisomem. Essa história me foi contada, e irei contar assim como me contaram. Bom, numa tarde meu avô tinha saído para caçar com alguns amigos, e só iria voltar no outro dia. Era costumeiro eles fazerem esse tipo de coisa, já que na região não tinha perigos, como onças. Mas lá no mato eles viram uma outra coisa, bem maior e muito mais feroz que uma simples onça. Meu avô e seus amigos armaram algumas arapucas e foram para debaixo de algumas árvores, não tão longe das armadilhas, e ficaram conversando sobre coisas da roça. E com isso, foi-se passando o tempo, e quando já era bem tarde da noite, eles foram ver se as arapucas tinham pego algo. Só que ao chegar lá, eles encontraram tudo quebrado, e sem nenhum animal por perto. Todos estranharam, já que não ouviram nada se movendo. Mas mesmo assim eles pegaram as arapucas e foram para casa, já que as armadilhas estavam todas quebradas. E contando com meu avô, tinham 7 pessoas no grupo, e todos foram para suas casas. E ao final ficou apenas 3 pessoas, meu avô e 2 amigos, que eram praticamente seus vizinhos. E o caminho da casa deles era o mesmo. E o bicho foi bem astuto, pois esperou o grupo diminuir para só assim aparecer. Eles iam por aquela estrada de terra, conversando sobre que bicho conseguiria ter força para quebrar as arapucas. E em meio ao discurso, uma coisa começou a acompanhá-los por dentro do mato. Meu avô foi o primeiro que escutou, e disse assim: "Vocês estão ouvindo esses passos também? Ou eu estou ficando doido?" Todos pararam, e aquela coisa continuou andando lá de dentro do mato. E de uma vez aquilo pulou bem na frente deles. Meu avô disse que sentiu um cheiro de fezes de galinha, misturado com ovo podre, mas que não viu nenhuma feição daquela criatura. O bicho só pulou na frente deles e ficou parado sem atacar. E com medo de ser uma onça, o amigo do meu avô deu um tiro com a espingarda, bem no rumo da onde o bicho estava. E talvez no susto, ou do tiro mesmo, aquele ser novamente entrou para o mato e ficou ali, os observando no caminho. Após isso, eles continuaram andando, e a coisa dentro do mato também. E assim que chegaram na primeira casa que viram pelo caminho, eles bateram para entrar. E por sorte, era a casa de um velho conhecido seu. E aquele bicho ficou lá fora rodeando a casa e fazendo uns barulhos bem estranhos. Meu avô contou o que tinha acontecido com eles, e seu compadre disse que naquelas bandas tinha um lobisomem, mas que só atacava quem andava sozinho, e que talvez fosse por conta disso que ele não atacou, e só recuou. O compadre do meu avô disse que seria melhor eles dormissem ali, pois não seria bom confiar na astúcia daquele bicho. E assim eles fizeram, dormiram, e no outro dia bem cedo foram para suas casas. E no caminho de volta, viram um homem magro e sem camisa vindo no mesmo caminho que o deles. O sujeito passou com a cabeça abaixada, mas mesmo assim eles viram a cara dele, que estava cheia de marcas de chumbinho de espingarda, e como se estivesse queimada por pólvora.
Eles não quiseram falar nada com o homem, para não ter problemas com o lobisomem. Essa história me foi contada desde que tinha meus 15 anos e me deixava apavorado toda vez que a escutava. Só não imaginava que um dia também veria um lobisomem. Um certo dia eu fui para a casa dos meus avós, passar um tempo com eles, pois minha avó estava acamada e precisando de cuidados especiais, e sempre ia alguém da família lá para cuidar deles, embora eles tivessem uma cuidadora. Bom, meu avô ainda tinha o mesmo jeito. Para tudo, o homem arrumava alguma desculpa para trabalhar. E quando cheguei lá, ele estava repondo a cerca de arame da casa. E ele passou o dia falando para mim que estava trocando a cerca por causa de um lobisomem que tinha derrubado e que tinha certeza que era o mesmo bicho que ele viu na estrada anos antes. Me arrepiei quando ouvi aquela história, mas logo esqueci, pois o dia foi muito cheio de trabalho. E quando a noite enfim chegou, fui dormir na cozinha em uma rede que levei. Dormi um sono bom até umas horas, até meu avô me acordar no meio da noite, dizendo assim: "Acorda, rapaz, vem ver um negócio com o vô." Ele estava com a vela acesa em uma mão e na outra uma espingarda. Ele foi bem rápido até a sala e segui a claridade daquela vela. Assim que cheguei na sala, ele apagou a vela e sussurrou para mim: "Olha pela fresta da janela, tem um lobisomem lá perto da cerca." Na hora me deu um medo tão grande que quase não senti meu corpo e fiquei com receio de olhar e me assustar com o que veria. Mas mesmo assim olhei e não deu para ver muita coisa. Mas ao longe tinha uma coisa de 4. Parecia muito com um bode, por conta do formato de sua cabeça. Mas não vi direito como ele era. Só sei que era grande e muito assustador. A cerca tinha 1,70 de altura, mas mesmo de 4, o bicho chegava bem na metade dela. E ele estava andando de um lado para o outro. Parecia sentir que na casa tinha gente acordado, mas que em nenhum momento veio para perto da gente. Não aguentei olhar muito para aquela coisa, pois era grotesco e muito assustador. E após olhar pela fresta, meu avô disse assim: "Tá vendo aí? Eu não te disse que era um lobisomem. Vai dormir, que o vô vai vigiar por aqui." Então voltei para a cozinha, mas direto pensando em meu avô, que ficou sozinho lá na sala. Mas por sorte, ou por algum outro motivo, aquele ser não atacou a casa, nem naquele dia e nem nos outros. E nos dias seguintes, meu avô terminou de refazer o cercado, e aquele bicho às vezes aparecia perto da casa, mas que nunca atacava. E hoje, nem sei se ele ronda por lá, já que se passaram tantos anos. Mas sei que ele rondava a casa do meu avô. E aquele ser era bem grande e muito grotesco. Boa noite. Olá, Sam. Eu me chamo João. Moro no interior de Camocim, uma cidade que fica no Ceará. Venho aqui para contar um caso assustador que presenciei no quintal da minha casa e que inclusive aconteceu diversas vezes. Um lobisomem tirou nosso sossego por várias noites. Era agosto de 2019. Aqui em casa eu tinha uma pequena criação de galinhas e de bodes, para consumo próprio mesmo. Tudo estava tranquilo como sempre. Porém, comecei a notar que as galinhas começaram a sumir da noite para o dia. Mas como nosso quintal era aberto, logo pensei que elas tinham fugido. Mas as coisas só foram indo de mal para pior. Numa certa noite, 20 galinhas e 2 bodes haviam sumido. Não tinha rastro de sangue e ninguém ouviu barulho de nada. Só os bichos que sumiram sem mais nem menos. O que já me deixou cabreiro com toda a situação. Tantos animais sumindo assim, coisa normal não era. Alguém andava roubando meus animais.
E foi isso que pensei por vários dias. Inclusive cheguei a ficar de vigília, mas não vi nada, até a noite em que por acaso vi aquele demônio. Tava com 3 semanas que não tinham acontecido estranhos em minha casa. Até relaxei um pouco e deixei de fazer vigílias, mas sempre que podia dava uma olhada para ver se estava tudo nos conformes. E por isso voltei a dormir sossegado durante toda a noite. Mas numa certa madrugada de segunda para terça, acabei me acordando com vontade de fazer xixi. Assim que me acordei, não deixei de notar algo gemendo perto da minha casa, o que já me fez sentir um arrepio que cobriu todo o meu corpo. Porém, do nada, ouvi um berro de um bode e percebi que era um dos meus animais. Fui andando lentamente até chegar na cozinha de casa e peguei a minha espingarda que já estava no pronto para atirar. Após isso, me dirigi à porta dos fundos que ficava na cozinha e logo notei que vinha de lá aquele gemido, que era de um dos meus bodes. E assim que ligo a luz do quintal e abro a porta para ver o que estava acontecendo, me deparo com aquela cena macabra em meu quintal. De bruços e em cima de um dos meus bodes estava um ser peludo, que tinha orelhas grandes e pernas que pareciam estar quebradas. Assim que me viu na porta, aquele ser soltou meu bode que berrou alto e logo saiu correndo em direção dos outros animais. Quanto ao bicho, olhou rapidamente para mim, mas que logo se pôs a correr de 4, indo na direção dos fundos do meu quintal. E de lá, não sei para onde aquele ser acabou indo. Vocês podem estar se perguntando do porquê eu não atirei. Tinha a faca e o queijo na mão, mas estava morrendo de medo. Além do mais, isso que relatei foi muito rápido. No mesmo instante em que abri a porta e olhei para aquela cena macabra, o bicho saiu correndo do meu quintal e não voltou mais aquela noite. Só pela manhã que vi o estrago que o lobisomem fez com meu bode, que já estava com o pé na cova. No seu pescoço e em parte do seu lombo estava todo mordido, daquelas que arrancam o pedaço mesmo. Vendo o animal sofrendo daquele jeito, preferi sacrificá-lo. Quanto aos outros bichos, eu vendi, pois não queria dar o gosto daquele ser comer meus animais todas as noites. Além do mais, se não tinha animais ele não iria retornar. E foi isso que aconteceu. Mas foram noites longas e sombrias acordado com medo de que alguma noite ele fosse retornar. Boa noite. Sou Luiz aqui do Paraná. O relato que venho contar hoje fiquei sabendo há algum tempo atrás. Foi um morador aqui do meu bairro quem me contou. Em 1987 ainda não tinha asfalto, pois se tratava de um bairro novo. E naquele tempo era bem diferente de como é atualmente. Agora, antes de fazer qualquer casa, já pavimentam as ruas. Pois bem, no bairro já tinham poucas casas construídas. O lugar pertencia a uma fazenda, onde havia uma grande mata fechada. Ali um certo morador montou um boteco na sua casa, lugar onde todos da vizinhança frequentavam, e ficava aberto até bem tarde da noite. Tinha dia que ficava aberto até as 2 da manhã. Lá o pessoal jogava truque e sinuca, e ali, como todos eram conhecidos, as horas se passavam e ninguém via o tempo passar. Pois bem, em uma certa noite de quaresma a lua estava bem clara. Parecia estar de dia. O seu Pedro, o mesmo que me contou esse relato, resolveu ir para sua casa. E detalhe, ele só gostava de jogar truco. Não bebia nenhum tipo de bebida alcoólica, só café ou refrigerante. Então seu Pedro se despediu dos amigos que continuavam no bar e foi para sua casa que ficava a uns 800 metros do boteco. Tudo estava em silêncio naquela noite. Era mais ou menos 1h30 da manhã, quando seu Pedro começou a escutar ao longe no meio do mato um barulho estranho. Parecia um cavalo ou boi correndo.
Desconfiado, ele não quis esperar para ver o que era, e o mais que depressa apertou os passos até chegar e entrar na sua casa. O seu Pedro então apagou as luzes e ficou na janela observando o que ia passar. E não demorou muito para se ouvir os cachorros que vinham perseguindo algo desde o começo da rua. Foi quando, de repente, passou na frente da sua casa uma criatura estranha e medonha. Parecia um cachorro pastor alemão. A cara e as orelhas do bicho eram grandes, porém a parte da frente era mais baixa que a de trás, quase igual ao corpo de uma pessoa. A diferença era nas pernas, que eram iguais a de um cachorro, com aqueles joelhos invertidos. O seu Pedro ficou aterrorizado vendo aquela cena. E o pior foi quando a criatura ficou de pé para enfrentar os cachorros. E ali perto da sua casa, ele deu um uivo parecendo um lobo. E outro detalhe, o bicho tinha uma catinga bem forte. Parecia que tinha rolado na carniça. Um fedor que dava para sentir de longe. Mas os cães eram valentes e continuavam a atacá-lo. Até que a criatura resolveu fugir dali e saiu numa velocidade incrível. E logo o barulho dos cães latindo foram diminuindo. E então as coisas foram se acalmando. O seu Pedro não contou para ninguém essa história. Ficou com medo do pessoal não acreditar e zombar da cara dele. Mas no outro dia tinha um rastro do animal. Não se sabe que criatura foi essa que ele viu naquela noite. Se alguém souber, pode comentar no vídeo. Esse foi o meu relato de hoje. Espero que tenham gostado. Boa noite. Olá, boa noite. Me chamo Francisco. Tenho 25 anos e sou de Camocim, que fica no estado do Ceará. Hoje irei contar um relato que aconteceu recentemente comigo. Moro com minha esposa e com minha filha, que hoje tem 2 meses de vida. Tudo aconteceu em outubro de 2021, quando eu e minha mulher estávamos passando por um período um pouco difícil aqui na cidade onde moramos, devido à falta de emprego. E faltava só mais um mês para minha mulher dar à luz, e não tinha quase nada para o bebê. Foi quando a sua tia, que morava em uma cidade próxima daqui, chamada Barroquinha, nos convidou para irmos morar junto com ela, já que lá ela conseguiria um emprego mais rápido para mim. A casa dela ficava na zona rural da cidade, afastado de tudo, e era cercado por mato. Só tinha uma estrada de terra que levava até a cidade. Tinha algumas casas, mas que ficavam bem afastadas. Lá era um lugar calmo e com aquele clima de sertão, ótimo de se morar, e tinha apenas um poste com iluminação, que ficava bem na frente da casa, coisa comum nessas regiões de zona rural. As primeiras semanas foram maravilhosas. As pessoas eram sempre receptivas, e todas as manhãs eu sempre cumprimentava e conversava com o senhor que morava próximo de nós. Em uma certa manhã, quando eu estava indo para a cidade para fazer algumas compras, vi o senhor que aparentava estar triste, escorado na cerca onde sempre ficava pela manhã. Eu então parei e começamos a conversar. E ele me relatou que quando acordou pela manhã e foi colocar comida para seus porcos, encontrou um deles sem vida e com a parte do corpo devorada. Foi aí que perguntei o seguinte: que animal poderia ter feito isso? Existe onça por aqui? Então dei uma risadinha um pouco acanhado. Foi então que ele me respondeu: onça? Não existe onça por aqui não, meu filho. E sim uma coisa muito pior. E faz muitos anos que ele não anda por essas bandas. Já deve fazer uns 4 anos que não o vejo. Essa coisa ronda por essa região.
Talvez ele cansou do lugar onde estava e voltou para cá. Foi aí que questionei. Essa coisa que o senhor tanto fala não é um lobisomem, né? E para o meu espanto, ele respondeu que sim, e que ele já tirou o sono de todos daquela região por alguns anos. Foi então que o senhor me perguntou se eu acreditava em lobisomem, e eu respondi que sim. E contei de alguns encontros que meu pai teve com essa criatura, quando ele era mais novo. Depois de uma conversa breve, me despedi do senhor e segui minha viagem. E na cidade não se falava de outra coisa, a não ser a volta da fera. E como é cidade pequena, as pessoas da zona rural estavam muito assustadas. Fiz minhas compras e voltei para casa bem pensativo. Cheguei em casa, falei de todo o acontecido para minha esposa. Ela não acreditou muito nessas coisas, mas mal sabíamos que isso iria mudar em breve. Era uma noite de quinta-feira, por volta de umas 19 horas. A tia da minha mulher, o marido dela e os outros moradores da casa saíram para um festejo da padroeira que estava tendo na cidade. E ficou apenas eu e minha mulher grávida na casa. E naquela noite a lua estava cheia e iluminava quase toda a estrada de terra. Bem, logo que eles saíram, tranquei as portas e as janelas e fui me deitar com a minha mulher. Deitei na cama e liguei a TV. E ficamos assistindo até chegar ao sono. Quando acordei já era por volta das 23 horas, com latidos de vários cachorros vindo de longe. A princípio, eu não me importei muito. Me levantei e fui no banheiro, e aqueles latidos de cachorros foram chegando cada vez mais perto, até que os cachorros do quintal da casa também começaram a latir muito, e saíram de encontro aos outros cachorros. Nesse momento eu corri para o quarto e fui acordar minha esposa. Falei o que estava acontecendo e pedi para ela ficar calma e em silêncio. Fui bem devagar até minha gaveta e peguei uma caixa, e de dentro tirei um 38, que meu pai havia me dado de presente, antes de eu me mudar. Até parecia que ele sabia o que poderia acontecer. Quando minha esposa me viu com aquela arma na mão, ficou nervosa. Ficou me perguntando o que estava acontecendo, e falei que aquilo lá fora poderia ser um lobisomem, e que um ladrão não chamaria tanta atenção dos cachorros assim. Foi aí que lembrei do que aquele senhor falou a mim, de que fazia 4 anos que aquela coisa não aparecia, e não seria coincidência ele voltar, justamente quando eu me mudei para aquela região, com minha mulher grávida, e aquele lobisomem poderia estar querendo a minha mulher. Foi então que nesse momento escutei uma pancada forte na porta da cozinha, tão forte que toda a parede se tremeu. Minha mulher entrou em desespero e começou a chorar baixinho, e os cachorros só latiam muito. Então veio a segunda pancada. Carreguei o 38 e corri para a cozinha, e falei comigo mesmo: se essa coisa derrubar a porta, eu descarreto todo esse tambor nele. E percebi que aquela criatura fazia uns roncados que pareciam de porco, além de feder bastante. Um cheiro de urina misturado com fezes. Uma coisa indescritível. Temendo pela vida da minha mulher, gritei para que aquela coisa fosse embora, e que eu não tinha medo dele. Nesse momento, aquele bicho parecia ter ficado mais furioso, e começou a investir contra a porta com mais fúria ainda. E minha mulher começou a chorar muito e a rezar. Eu estava me tremendo, pois ali do outro lado da porta estava a criatura das histórias que meu pai sempre me contava. A lenda que muitas pessoas não acreditam que pudesse ser real, mas que estava ali, praticamente na minha frente, tentando invadir a casa para nos matar. E você só conhece o medo quando está diante dele. Foi então que veio mais uma investida contra a porta, tão forte que arrancou uma das dobradiças. E foi nesse momento que voltei a si e comecei a me enfurecer com tudo aquilo. Então comecei a chutar a porta e a gritar com aquela coisa lá fora. Mas isso só o deixou ainda mais furioso.
e só deu tempo de eu pegar a arma em cima da mesa que a porta veio ao chão. E foi aí que eu vi a coisa mais horrenda de toda a minha vida, e que ainda hoje tenho pesadelos com aquela criatura. Por alguns segundos fiquei ali paralisado, só olhando para aquele bicho estranho. Ele era quase do tamanho da porta, tinha orelhas grandes que chegavam no ombro, e o seu corpo se assemelhava muito a de um homem. Seus joelhos eram invertidos para trás, como as pernas de um cachorro, braços longos e finos com pelos falhos. A cabeça era uma mistura de gente com porco e cachorro, e seus olhos eram como de uma pessoa. O focinho era alongado, assim como de um porco, com dentes grandes que mal cabiam em sua boca. E ele babava muito. Aquela coisa não tinha rabo, e era um pouco corcunda, com os ossos da espinha saltados e quase saindo do corpo. Quando ele colocou os pés na cozinha para vir em minha direção, eu saí daquele transe e disparei contra aquela criatura até a arma ficar batendo o catolé, por conta do tambor vazio. Aquele bicho dava urros que ecoavam por toda a casa, e minha mulher, que estava trancada dentro do quarto rezando, gritou quando ouviu os urros de dor daquele bicho. E foi depois dos tiros que ele saiu cambaleando para o quintal da casa, e os cachorros que latiam lá fora foram todos em cima daquela coisa, que ainda conseguiu entrar para a mata e desaparecer. Voltei a carregar a arma e fiquei na porta com a lanterna olhando para todos os lados, ainda com sangue quente do calor daquela emoção. E foi aí que ouvi barulhos de moto chegando e ouvi passos de pessoa correndo dentro da casa. Quando olhei, era a tia da minha mulher que tinha chegado. Ela me relatou que ouviu os tiros quando estava vindo para casa. Então lhes relatei de todo o acontecido. E eles acreditaram em mim, porque não sou de brincar com essas coisas. E ainda mais, não iria sair atirando dentro de casa. E também todos viram o estado da porta da cozinha e do sangue que ficou espalhado até o fundo do quintal. No dia seguinte, minha mulher começou a ter contrações e nós voltamos para a nossa cidade, onde ela teve nossa filha, que veio ao mundo forte e saudável, graças ao nosso bom Deus. Agradeço todos os dias por esse livramento que Ele nos deu. E hoje moramos aqui em Camusim, e sempre conto esse relato para alguns amigos. Uns acreditam, enquanto outros apenas riem. Só espero que eles e ninguém passe pelo que passei, pois essas coisas realmente existem. E um dia, assim como eu, você pode acabar tendo o azar de estar no caminho de um lobisomem. Uma boa noite a todos e fiquem com Deus. Opa, e aí? Se você chegou até aqui, significa que gostou do vídeo, ou que me aturou por longos minutos. Mas se tiver gostado, lhe convido a se inscrever no canal. Basta apertar no botão vermelho abaixo, esse que aparece na tela. Ative também o sino das notificações. Fazendo isso, você sempre será avisado quando sair vídeo novo, já que postamos diariamente. Deixe o like para fortalecer o canal e compartilhe o vídeo para que outras pessoas vejam e assistam. Fazendo isso, vocês não só estarão ajudando o canal, mas também a mim. E se fez isso, muito obrigado. Me despeço de todos e vou ficando por aqui. Fiquem com Deus e até a próxima.